abençoamos em Teu nome, ó Deus, ó Jesus, nós abençoamos a vida dessas crianças. Pai, eu aproveito agora para lhe pedir, ó Deus, não somente por estes, mas por todas as crianças dessa igreja. Quero colocar, ó Pai, mais uma vez em Tuas mãos, porque temos orado pela vida do Arthur. Pai, o Arthur está ali, o netinho da nossa irmã Cristina, do nosso irmão Cláudio, está ali internado, está precisando, Pai, de um socorro. A igreja tem orado e nós cremos que nós, ó Pai, alcançaremos vitória. Que o Arthur, ó Pai, vai ser livre, Pai, do hospital ali e vai voltar para sua casa com saúde. Nós queremos isso como igreja, Pai. Nós ligamos isso na terra. Nós pedimos ao Senhor que dê saúde ao Arthur, que os remédios comecem a fazer efeito, ó Pai, os antibióticos, ó Deus, e que em nome de Jesus, o Arthur, ó Pai, receba saúde. Que ele, ó Pai, confunda os médicos, a medicina, que o Senhor confunda os médicos e a medicina, através da vida do Arthur, ó Pai. Usa os médicos que estão ali, todo e qualquer funcionário do hospital, pessoas que estão indo ali, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos o Arthur de volta, Pai. Ó Deus, o seio da sua família, e nós oramos por ele. Oramos também com gratidão pelo Arthur, ó Pai, que nasceu na segunda-feira. Filho, ó Pai, dos nossos irmãos, ó Pai, Samanta e Bruno. Obrigado, Senhor, por aquele parto tranquilo. Obrigado pela vida do Arthur, ó Pai, que está bem, graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Pai, e agora, quando nós vamos ouvir a Tua palavra, Deus, usa a Tua filha, pastora Nubia. Meu Deus, que não seja ela, porque dela nós não podemos, ó Pai, não devemos esperar nada a não ser aquilo que o Senhor colocou na vida dela. Então, Pai, usa ela com poder, com autoridade. Entrega-nos a Tua palavra nessa noite, e que ninguém saia do mesmo jeito que entrou, mas saia melhor. Saia daqui de posse de uma palavra profética liberada, como já foi liberada no início do culto. Que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nessa fé, nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas crianças. Pastora Nubia com a palavra. Estejam atentos ao que o Espírito vai falar com a igreja. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Graças a Deus. Aqueles que quiserem, puderem, sentar um pouquinho mais para frente, para a gente ficar mais juntinho, seria bom. Glória a Deus. Que o Senhor me ajude nessa noite a expressar a palavra de uma maneira que os irmãos consigam entender o que o Espírito Santo deseja falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Temos ministrado nessas quartas proféticas, levando a amada igreja a ter uma fé mais inteligente, uma fé amadurecida na palavra de Deus. Sermos servos mais sábios a cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria muito que os irmãos se esforçassem para prestar bastante atenção nessa ministração, para que você entenda o recado do Senhor nessa noite. O tema da mensagem de hoje é intelectual ou espiritual. Repita comigo: intelectual ou espiritual. O que a gente prefere ser? Nós vamos receber da parte do Senhor essa palavra que Ele tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na tela juntamente com os irmãos.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, ele este crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ontem à noite ainda orava a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para este culto. Nem eu entendo, nem eu entendo umas coisas que Deus me dá, mas eu creio que toda palavra que o Espírito Santo ministra tem um endereço, tem um coração para receber, e eu creio que o Senhor deseja falar conosco nessa noite de forma poderosa. Dá uma glória a Deus aí para dar tempo, bebê. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, fala com a gente. Nós sabemos que Paulo era um líder, um evangelista, um apóstolo admirável. Para mim ele era um cara, admiro demais. Se for para falar de líder, Abraão também é um cara genial, mas Paulo, o que Deus fez na vida dele, a virada que Deus fez na vida dele, e o tipo de qualidade como servo, como cristão que ele foi em toda a Escritura, em seu testemunho, é algo maravilhoso. Parecia que a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele corria contra o tempo, porque todo o tempo perdido que ele esteve longe de Jesus, ele agora queria se gastar totalmente na presença do Senhor, correndo às cidades para falar do poder, do amor de Deus, e ele ia pregando e ia espalhando, deixando aquele legado, deixando igrejas, deixando locais, verdadeiras escolas bíblicas dominicais ali, implantadas em cada lugar, formando líderes, forjando caráteres por onde ele passava. E não somente a Bíblia diz, como teólogos, estudiosos comprovam isso, que Paulo era um homem extraordinário, um homem com um intelecto profundo, admirável. Ele tinha uma percepção espiritual tremenda e uma autodisciplina maravilhosa. Ele foi o formulador da teologia, ele foi o verdadeiro teólogo, um dos maiores teólogos, podemos dizer. E interessante que mesmo sendo isso tudo, estudiosos dizem que ele era uma pessoa afável. Ele tinha amigos íntimos. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando uma pessoa tem um alto gabarito, um grande conhecimento, por diversas vezes, não todas as vezes, são pessoas soberbas, são pessoas arrogantes. Mas o Evangelho, quando entrou na vida dele, por mais que ele fosse um homem de grande sabedoria e intelecto, o Espírito Santo fez uma grande obra, deixando nele os frutos do Espírito. E ele, mesmo com toda essa grandeza em sua vida, ele era um homem de relacionamentos, um homem que tinha amigos íntimos. E ele foi sábio, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiros na caminhada. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E tudo que Paulo fazia, dizia, pensava, ele levava muito a sério. Mas nesses versículos que nós lemos hoje, nós vamos fazer aqui um paradoxo em relação a Paulo. Em Corinto, ele decide desistir de usar e utilizar
mesmo com todo o domínio e habilidade filosófica que ele tinha, até mesmo de pessoas que estavam ali presentes, Paulo dominava muita sabedoria de autores gregos, de autores romanos. E aqui eu gostaria de ressaltar algo interessante. Não pregue sobre coisas que você não domina. Não compartilhe opiniões de assuntos que você não domina. Vai dar ruim. Não dê opiniões de assuntos que você ainda não se inteirou. Cuidado com o eu acho, eu desconfio. Cuidado com o que eu imagino. Não, se você não domina sobre o assunto, não passe vergonha. Fica na sua até você conseguir adquirir total informação para que você possa falar com ousadia, com autoridade, com intrepidez. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era um homem preparado, porém ele precisava dosar. Dentro dele tinha muita informação, muita inteligência. Só que ele não estava em qualquer obra. Ele estava em uma obra altamente espiritual. Diga comigo, espiritual. Espiritual. Antes de chegar em Corinto, Paulo estava em Atenas e pregou em Atenas. E se você for estudar a palavra do Senhor, você vai perceber que lá em Atenas ele teve que dialogar com filósofos. Era um papo mais cabeça, então ele procurou ali naquele ambiente todo intelectual dialogar lógica com lógica. Mas por si só, ser filosófico, ser uma pessoa intelectual, não há erro nisso. Preste atenção que você vai pegar o que o Espírito Santo vai querer ministrar nessa noite. Não há erro em ser, em deter de muito conhecimento. Não há pecado nisso. Porém, você precisa ter uma dose adequada, um refinamento dado pelo Espírito Santo, para que o Evangelho não se torne menor. Para que nos assuntos, nas palavras, nas palestras, nos evangelismos, o Evangelho, a Bíblia não se torne apenas um livro de estudo, um livro de temas eloquentes. Isso aqui se trata de poder de Deus. Aleluia. Tenha sabedoria, demonstre sabedoria. Mas quando se trata de Bíblia, de palavra de Deus, tenha uma sabedoria discreta. O que eu estou querendo dizer nessa noite? Menos você e mais de Deus. Amém. Menos sobre você, mais de Deus. Mais do que Deus está querendo dizer, mais do que Ele está querendo falar, e menos sobre o conhecimento que você adquiriu. Com muita delicadeza, os argumentos intelectuais, filosóficos, deveriam apresentar Cristo e não equilibrar Cristo. Ou seja, não diminuir a Cristo, não colocar Cristo num plano muito inferior, não tirar Cristo da visibilidade, não tirar o brilho do nome de Jesus, não ofuscar, não obscurecer o nome de Jesus em nenhum momento. Glória a Deus. E quando o nome do Senhor é ofuscado, quando isso acontece, pastor? Quando eu quero que aquele momento, a glória seja minha, toda a honra, toda a glória seja dada a mim, aleluia, glória a Deus. Quando o mensageiro quer aparecer mais do que a mensagem, existe um perigo em endeusar o conhecimento. Ainda que esse conhecimento seja teológico,
pessoa eloquente falando blá, blá, blá. Certos conhecimentos fazem as pessoas serem radicais. Certos conhecimentos fazem as pessoas adquirirem comportamentos doentios, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que até trocam de igreja, mas muitas vezes vêm com um conhecimento que foi dado de forma errada e adquirem como um protocolo, como um modelo de vida. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor Estevão, vocês aqui não colocam ninguém no banco? Vocês não colocam as pessoas em disciplina? Porque vem de outros costumes, de outros ministérios. E aí muitas vezes nós respondemos: quando alguém está em disciplina, vocês nunca vão saber, porque isso é feito de forma discreta. Porque a partir do momento que isso é feito de uma forma pública e humilhante, você está querendo expor e envergonhar uma pessoa. Porque na hora de elogiar, a gente quer elogiar num quartinho escuro, e na hora de expor o pecado, a gente quer botar num pedestal. Fulano está no banco, aí todo mundo está vendo a pessoa lá no banco, meses, com talento enterrado. Muitas vezes a pessoa é necessária ela sair do altar, mas para um tratamento espiritual. Mas nunca será sobre humilhação e diminuir pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm com um conhecimento adulterado, um conhecimento esquisito, que elas trazem e colocam sobre suas vidas como teorias obsessivas. E acabam querendo monopolizar isso dentro da igreja. E as pessoas muitas vezes são tão assim com o seu conhecimento que elas não conseguem desenvolver uma comunhão na igreja, porque elas vivem o seu mundinho, elas vivem o seu conhecimento, o seu mundinho e pronto. É por isso que é necessário que como igreja nós venhamos viver em comunhão, para que eu venha escutar o que o outro pensa, para que eu venha entender o que o outro sente, para que eu venha absorver outros temas. Eu não posso viver só o meu mundinho, só uma historinha, só o que eu penso. Eu preciso ouvir para que o Senhor trabalhe na minha mente. Por isso é necessário a comunhão, o convívio social. Você não pode viver só sobre os seus argumentos, porque os argumentos humanos são falhos. E eu preguei que na semana passada a gente muda de ideia, porque a nossa mente com o tempo muda, o nosso coração com o tempo muda. E se a gente ficar se baseando nos nossos argumentos, nós vamos falhar. Não se apoiem nos seus argumentos, mas se apoiem no poder de Deus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm sede de conhecimento, mas logo, se seu conhecimento não servir para a conversão de pessoas, não há propósito nenhum de Deus na sua vida. Se tudo que você tem adquirido até hoje, se todos os seus talentos, todo o seu conhecimento não serve para o propósito de Deus e para Deus, isso não serve para nada. Verdade. Aqui todos são recebidos. Não importa seu currículo, a sua posição. Se entrar que agora o prefeito da cidade, ele vai sentar aí, vai assistir tudo com a gente. Se a gente tivesse sentado no chão, ele ia ter que sentar no chão com a galera, porque aqui todos são iguais. Amém. E no reino de Deus, não adianta nós queremos nos exaltar por causa do nosso canudo, por causa do nosso currículo. Sabe o que Deus faz com isso? Ele rasga e pica em pedacinho. Se você
verdade. Porque o seu conhecimento, o seu intelecto e os seus talentos têm que ser para a glória de Deus, para a conversão de vidas, para a salvação de almas. Se não for para isso, para nada mais presta, somente para o teu ego e para a tua vaidade. E aí eu vou dizer, eu vou usar uma linguagem informal. Não fede nem cheira. Desculpa aí. Mas às vezes é tanta coisa. É tanta coisa. Mas no reino de Deus, se isso não for para a glória dele, para um propósito dele, para nada serve. Se o seu desejo incansável de acumular conhecimento é só para você, é só para você se mostrar superior ao seu próximo, se esse conhecimento não for para servir ao próximo, de nada serve. Ah, quantas pessoas estão enganadas. Quantas pessoas estão se apoiando em coisas terrenas, em posições, nas coisas que adquirem aqui nessa terra. Pessoas que estão se apoiando no seu empreendimento. Ah, porque eu tenho um restaurante. Ah, porque eu tenho uma loja no shopping. Ah, porque eu já fiz 3 faculdades. E Deus está olhando para essas pessoas e falando assim: ah, se ele soubesse. Ah, se ela soubesse que isso é minha misericórdia na vida dele e na vida dela. Aí tem pessoas que falam assim: se nada der certo, nós vamos viver do nosso talento. Não tem problema não, se nada der certo, nós vamos viver do nosso talento. Aí Jesus olha: misericórdia, tadinha, tadinho. Se eu não for na vida dele, na vida dela. Eu sei que muitas pessoas aqui, empreendedores, pessoas que trabalham em diferentes áreas, vocês sabem que muitas vezes no trabalho de vocês, o Espírito Santo dá uma sabedoria para vocês executarem alguma coisa que foi algo que vocês nem estudaram para executar. É o Senhor mesmo na vida de vocês para decifrar códigos, decifrar situações, gerenciar conflitos que o próprio Deus agiu na tua vida para você ganhar um teu e trazer para casa o pão de cada dia. Aleluia. Verdade. Às vezes um serviço que só ia desenrolar numa semana, em 3 dias, o Senhor te dá uma habilidade tal, e aí você fideliza aquele cliente. Não é o teu currículo, é Deus na tua vida. Não é o teu intelecto, é Deus na nossa vida. Tudo na nossa vida é Deus. Se Ele não estiver à frente, nada flui, nada acontece. Toda honra, toda glória é dada somente a Ele. Eu vou viver do meu talento. Se nada der certo, eu vou viver do nosso talento. É aquele corinho: se Deus desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Se o seu dom, o seu talento, o seu conhecimento não for para a minha glória, você não irá fluir em nada. É verdade. E se você for pesquisar nos lugares onde Paulo pregou, onde ele mais se apoiou nos seus conhecimentos, foram os lugares onde menos tiveram conversões. Porque você pode saber pregar muito bem, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se o Senhor não estiver sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, nada vai acontecer. Sem poder de Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Se você aprecia o estudo, se você aprecia o
conhecimento. Não deixe a letra matar a tua essência. Não, pastora, você não está entendendo. Eu agora subi de patamar, entendeu? E esse negócio de varrer a igreja não combina mais com a minha nomenclatura. Esse negócio de orar na salinha, não, isso aí é coisa para as irmãs do coque. Olha aqui, todas nós somos as irmãs do coque modernizadas, sem coque. Tendo que ser. Não tem outro caminho. Ou a gente deixa o Senhor nos tornar mulheres de oração, ou a nossa vida vai naufragar. Não perca a sua essência, por mais alto que o Senhor te eleve, te coloque entre príncipes poderosos, pessoas ricas, pessoas de grande influência. Não perca a sua essência. Jamais. Porque na verdade tudo isso que o Senhor nos permite adquirir é para a glória dele. Quando chegamos a algum lugar, ele permite para a glória dele. Amém. Porque na verdade tudo é tão simples. O poder de Deus se manifesta em coisas simples, em pessoas humildes e simples, em corações ensináveis, pessoas dispostas a receber o mais de Deus. Nas grandes universidades existe uma lição que eles sempre replicam quando você entra na faculdade. E eles falam que quando você é calouro, as aves são só aves. Quando você se torna um graduado, as aves são animais vertebrados que se destacam pelas suas numerosas penas. Já melhorou a definição, né? Quando você se torna um especialista, as aves são psitacioformes. Bem difícil agora, hein? E para o sábio que passou por todas essas fases, as aves são simplesmente aves. Criaturas que Deus criou para brilhantar a natureza. Mas tem pessoas que ficam naquela arrogância, naquele patamar, onde Deus nem tem liberdade de falar nada, porque a mente já está de uma forma bloqueada, onde o Espírito Santo já não consegue mais acessar, porque não abre o coração. Eu não desprezo o conhecimento, pelo contrário, eu sou apaixonada. Mas eu sei que não é isso que me fará mais íntima de Deus. Se o intelectualismo fosse sinônimo de fé, Deus seria mais adorado nas bibliotecas e nas universidades. Porque a tendência é, quanto mais a pessoa estuda, mais distante de Deus ela fica. Muitos até se tornam ateus. Muitos passam a não acreditar na eficácia do poder do sangue de Jesus, quanto mais estudam. Não é o muito conhecer, mas é ter a sua fé, a sua convicção, que foi o poder de Deus que te trouxe até aqui, que tem sustentado a sua vida, a sua família, o teu casamento, que tem te colocado de pé, que já fez você passar por tantas coisas, por tantas situações, e ainda estar aqui sendo inspiração para pessoas. Aleluia, Deus. Ah, pastora, eu não me ensino nada, você que pensa. Tem um vizinho todo dia que fica te olhando lá quando você sai para trabalhar, quando você volta, com a sua bolsa, com a sua mala, com a sua mochila, e se inspira na
Muitas vezes queria ter um emprego como você tem, queria ter uma ocupação como você, queria ter uma família bonita como a sua, queria ter um carro abençoado como você tem, queria ter a saúde e disposição que você demonstra ter. Quantas pessoas te olham e te observam? E você nem sabe, mas você tem inspirado muitas pessoas, porque Deus é na sua vida. Eles não sabem qual é o nosso currículo, nossa formação. Eles não sabem que nível de QI nós temos. O que eles conseguem ver é o brilho de Cristo na nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Louvado é o teu nome, Deus. Deus não pode ficar de lado. Não importa o quanto eu cresça, não importa o quanto eu enriqueça, não importa com que pessoas eu comece a andar, não importa os lugares onde Deus quer me colocar, eu não posso perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não posso deixar que as seduções das informações e do conhecimento possam me levar para lugares onde Deus não está. Glória a Deus, aleluia. Se você sabe costurar, Deus quer usar isso para a glória dele. Aleluia. Se você sabe cozinhar, Deus quer usar isso para a glória dele. É, Deus. Se você sabe cuidar de pessoas, Deus quer usar isso para a glória dele. Glória a Deus. Se você entende na área da saúde, Deus quer usar vocês para trazer conforto nesse momento tão difícil que é o momento da enfermidade. Se você tem eloquência para falar em público, Deus quer usar a tua voz. Aleluia. Mas se você também não souber falar, Deus quer usar a sua presença, o seu testemunho, a sua vida por completo para a glória dele. Se não for para a glória dele, não presta para nada. Talvez hoje você tenha a resposta, porque tantas coisas não têm fluído na tua vida. Está faltando um voto, está faltando entrega no altar, está faltando você colocar diante de Deus essas áreas da sua vida em que as engrenagens já estão enferrujadas. Mas na hora que você fizer como Ana, Senhor, eu quero ter, mas quando nascer, vai ser para a tua glória. Aí o Senhor ouve do trono e gosta, e se alegra, e entrega a bênção nas tuas mãos. Porque se for para o seu próprio deleite, para Deus não tem graça. Mas se for para um grande propósito do reino, Deus se alegra e atende às suas orações. Se essa palavra vem de encontro ao teu coração, se você quer colocar a tua vida nas mãos do Senhor, a tua vida profissional, o teu ministério, o teu chamado, nas mãos do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a vir ao altar. Nós queremos orar por você, nós queremos levantar um clamor pela tua vida. Você é alguém de muito valor, você é alguém muito especial para o reino, e o desejo do Senhor é usar as tuas habilidades para Ele. Sim, Ele quer usar para o
elas até aqui. Pai, não é no meu nome, mas é no teu nome, Jesus. Dá a eles a porção que eles precisam essa noite para continuar, para vencer, para romper, para ultrapassar as barreiras, para vencer esse processo, para que o teu nome seja glorificado. E que quando eles receberem as graças, as bênçãos, ó Deus, eles lembrem do Senhor. Que eles paguem os votos na tua casa. Que eles glorifiquem o teu nome, que eles voltem para agradecer. E que o teu nome seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Que nós venhamos diminuir e o teu nome crescer. Ó Deus, pedimos perdão por todas as vezes que, ó Deus, de alguma forma consciente ou inconsciente, ultrapassamos, ó Pai, a linha do limite, ó Deus, e de alguma forma desejamos nos engrandecer. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos diminuir a cada dia para que teu nome cresça entre nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Ainda aqui à frente e ainda de pé, eu convido o pastor Estevam para fazer oração pelos pedidos. Aleluia. Continue clamando, continue glorificando. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Cadeados estão sendo abertos, correntes estão sendo quebradas, pessoas que não estão conseguindo dormir bem, essa insônia vai bater em retirada em nome de Jesus. Oh, essas notas fiscais serão localizadas. Louvado seja o nome do Senhor. Arruma, Senhor, tudo aquilo que está desordenado, bagunçado. Tira a preguiça, tira o desânimo, tira as desculpas esfarrapadas. Levanta, Senhor, essa pessoa. Ó Deus, levanta para o teu filho, levanta a tua filha. A maior motivação vem da tua palavra. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A tua alegria é a nossa força. Ah, Senhor, vai revigorando os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus que habita nos céus e que faz da terra estrados dos teus pés. Alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas. O nosso Deus a quem nós servimos, tememos, adoramos, bendizemos, glorificamos.